Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I love as well. Bom dia! Hoje, 19 de fevereiro de 2024, segunda-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo trazendo mais uma explanação. Aqui, todos os dias, vídeos com explanações e comentários feitos aí por várias pessoas espalhadas pelo Brasil. Aqui, pessoas escrevendo, narrando fatos que aconteceram em sua vida, na vida de amigos. Então aqui tudo irá para o vídeo. Então vamos lá. Vou trazer aqui a explanação do Josué Pereira. O Josué Pereira escreve aqui, veja, ele narra dois acidentes de carro ocorridos com familiares. Em um acidente, morreu o primo dele. Já em outro acidente também de carro, aí o tio e a tia dele, o casal escapou. Então veja, dois acidentes de carro. Em um, o primo dele morreu. Já em outro acidente de carro, o tio e a tia escaparam. Então ele traz isso aqui. Vamos lá. Ele escreve assim: Caro professor Eustáquio, como há muitos anos atrás, o meu primo morreu de um acidente de carro. Já em outro acidente, o meu tio e a minha tia escaparam da morte. E eles, meu tio e minha tia, falaram que foi Deus que os livrou. E o meu pai estava preocupado com a viagem do meu tio. Ele sonhou que meu tio ia sofrer um acidente. E meu pai foi avisar ao meu tio que ele não fosse fazer a viagem, dizendo que foi Deus que revelou e mandou ele avisar ao meu tio. E meu tio ficou bravo com meu pai, bravo. Olha aí, meu tio disse assim: olha aí, quem vem falar comigo para que eu não faça a minha viagem, olha aí. Por coincidência, professor, não é mesmo que o sonho de meu pai estava certo? Mas não foi Deus nenhum que revelou e nem mandou meu pai avisar ao meu tio que ele ia sofrer um acidente. Aquilo foi que meu pai ficou preocupado e acabou sonhando. E, por coincidência, aconteceu. Os dois até discutiram. Depois do acidente, meu tio pediu perdão para meu pai, acreditando que foi mesmo uma revelação de Deus. Só porque aconteceu o mesmo acidente. Olhe, professor, para você ver como funciona o cérebro dos religiosos. Mas Deus não revelou para o meu pai que meu primo ia sofrer um acidente e morrer. Que Deus é esse, professor, que livra uns e outros não? Eis aí a bela explanação do Josué Pereira. Então vamos aqui, para entender isso aqui. Sonhos com um parente morrendo em acidente. Vamos lá. Quando uma pessoa sonha com um parente morrendo em acidente, de duas uma. O parente, veja, o parente morre e o parente não morre.
Vamos sonhar assim: sonhos com um parente morrendo em acidente. Então, duas situações em que acontece aí, se aconteceu o acidente, né? O parente pode morrer ou o parente não morre. De duas, uma. Há alguns anos eu viajei de avião para Fortaleza e no dia anterior eu sonhei eu caindo de um avião no dia anterior, entendeu? Aí sonhei caindo aí em um acidente de avião. Aí quando o avião caiu eu acordei. Aí depois me preparei para viajar a Fortaleza. Pois bem, sonhei com um avião caindo. Olha aí, o nosso cérebro é assim. Uma coisa a gente coloca no cérebro e vem, às vezes nem coloca, mas vem, surge. Então eu sonhei, na noite anterior, caindo aí no avião. O avião caindo. E fiz a viagem para Fortaleza. Foi uma das melhores viagens que já fiz. Eu nem falei nada para minha esposa, para não ficar preocupada. Aí sonhei com o avião caindo, viajei normalmente e foi uma das melhores viagens de avião que já fiz. Então veja, é assim, sonhamos todos os dias. Todas as pessoas sonham. São 8 bilhões de pessoas no planeta Terra. 8 bilhões. Todas as pessoas sonham, todas. Algumas algumas se lembram do que sonharam, né? Algumas, outras não. Mas todas as pessoas sonham, todas as noites. Então os sonhos são os mais variados, não é? 8 bilhões de pessoas. Veja, é muita gente, não é? Então, bilhões de pessoas sonham, bilhões, hein? Sonham caindo aí, morrendo em algum acidente no dia anterior à viagem. E aí a pessoa vai e diz, né, que sonhou, por exemplo, sonhou com um acidente de carro. Aí a pessoa viaja. Aí se não acontece o acidente, fica por isso mesmo. E se acontece o acidente, aí muitas pessoas vão dizer que isso aí foi um aviso de Deus, quando acontece. Quando não acontece, que é o normal, aí ninguém diz nada. Como diz aqui o Josué Pereira, ele diz aqui que é muito estranho o funcionamento do cérebro dos religiosos. Ele tem razão. Já dizia Sigmund Freud, o pai da psicanálise, que era judeu e ateu, que a pessoa religiosa, ela vive uma ilusão. Ela se fundamenta, ou melhor dizendo, ela se conforma com fundamentações miseráveis para seus pontos de vista. E aí está. Quando uma pessoa religiosa ela sonha acontecendo um acidente com um parente e realmente o acidente acontece, ela diz que foi Deus que deu o aviso. Quando ela sonha com um parente morrendo em acidente e ele não morre, não acontece o acidente, então ela não diz, viu aí, ó, Deus errou no aviso, não aconteceu o acidente. Mas quando acontece o acidente, ela diz coisa diferente. Por que isso acontece? Porque a pessoa religiosa, ela não consegue raciocinar, entendeu? Ela se contenta com fundamentações miseráveis para seus pontos de vista. E aqui está o exemplo, não é? Veja aqui, 2 acidentes aqui. Em um acidente de carro, o primo do Josué Pereira morreu. Já em outro acidente de carro, dentro do carro estavam o tio e a tia do Josué Pereira. Antes de eles viajarem, o pai do Josué Pereira sonhou aí o casal acidentado. O pai do Josué Pereira foi lá e comunicou isso ao irmão dele, que é tio do Josué. Então o pai do Josué foi lá e disse, irmão, eu sonhei, e aí você e a sua esposa, aí em um acidente de carro. Sonhei, meu irmão. Isso foi Deus comunicando a mim. Deus
me avisou em sonho para que você aí e a esposa não viajem. Eu sonhei aí com um acidente, meu irmão, não vá. Aí o irmão gozou dele. Disse, olha quem vem aí para dizer para eu não viajar. Que conversa. Aí o irmão dele viajou com a esposa e aconteceu o acidente. Aconteceu exatamente o que o pai do Josué havia sonhado. Aconteceu. E aí, como o tio e a tia escaparam, eles realmente agora eles acreditaram que Deus existe, que foi Deus que avisou ao pai do Josué Pereira que o casal ia sofrer um acidente. E sofreu mesmo, só que o casal escapou. Então o casal passou a acreditar também que Deus realmente havia avisado ao pai do Josué Pereira. Viu aí como a cabeça da pessoa religiosa é complicada? Se contenta com fundamentações miseráveis para seus pontos de vista. E aqui está o exemplo. O primo do Josué morreu em um acidente de carro, o primo. E Deus não apareceu em sonho, nem ao pai do Josué, nem ao próprio Josué Pereira. Deus não avisou que o primo dele ia se acidentar, ia morrer. Ninguém avisou e o primo dele morreu. Agora, o pai do Josué teve um sonho ali vendo o tio e a tia em um acidente de carro. Aí foi lá, comunicou. O tio e a tia não acreditaram nele. Viajaram, aconteceu o acidente. Depois o tio e a tia pediram perdão ao pai do Josué Pereira, porque não deram ouvidos a ele. Aí o pai do Josué Pereira e o tio dele e a tia, que escaparam do acidente, já dizendo aí que Deus existe e que Deus avisou isso. Veja a fundamentação miserável da pessoa religiosa. Como sempre digo aqui, e falei no início do vídeo, são 8 bilhões de pessoas na Terra. Bilhões de pessoas todos os dias sonham com acidentes. Bilhões de pessoas sonham com acidentes ocorrendo. E quando o acidente não ocorre, fica por isso mesmo. Agora, quando, por coincidência, o acidente acontece, aí a mente do religioso procura uma fundamentação miserável. O religioso diz que foi seu Deus que avisou quando acontece o acidente. E quando não acontece, eles ficam calados. Viu aí como é que é a coisa? É assim. Então veja, por exemplo, aqui. Vamos aqui. Anotei algumas coisinhas aqui. Veja. Todos os anos, em romarias, inúmeros cristãos e aí católicos morrem em romarias para Aparecida em São Paulo, para Juazeiro do Norte no Ceará. Várias pessoas morrem em acidentes aí em ônibus e também caminhando à margem de rodovias. Sempre a gente vê isso todos os anos, romeiros morrendo. Então veja, os romeiros que saem de sua casa para Aparecida, para Juazeiro do Norte, para Belém, no Pará, veja, esses romeiros não estão saindo para um cabaré, mas para adorarem a seus santos aí e a seu Deus. E os acidentes acontecem. Então, veja, vários romeiros morrem e Deus algum aparece em sonho a alguém pedindo para que não faça a romaria. Não aparece para avisar que as pessoas vão morrer. Não aparece ninguém da família para dar uma ajuda a esses romeiros. E eles morrem. Então veja, como ele diz aqui no final, o Josué, que Deus é esse que livra uns e não livra outros? É porque Deus algum existe e Deus algum livra uns e deixa de livrar outros. É porque Deus algum existe. Isso aí é ingenuidade de um cérebro, de uma pessoa religiosa que diz: Deus quis salvar aquela pessoa, mas quis que a outra se lascasse. Você entendeu? Então veja,
Vamos aqui em 1945, 1939 a 1945, Segunda Guerra Mundial. Vejamos aí o sofrimento do povo judeu. 6 milhões de judeus, 6 milhões, foram barbaramente executados a mando de Adolfo Hitler. 6 milhões de judeus. Não apareceu um Deus sequer a uma dessas famílias antes de serem pegas lá na Polônia, em Varsóvia, etc. Não apareceu um Deus para avisar a esses 6 milhões de judeus que eles seriam pegos, torturados e mortos pelos soldados nazistas. Não apareceu um Deus sequer para avisar isso ao povo judeu, para sair da Alemanha correndo. Não apareceu para sair da Polônia. Não apareceu Deus algum para dar esse aviso. E os judeus foram pegos, 6 milhões, e barbaramente assassinados. Veja no Rio de Janeiro. A gente vê, é muito comum no Rio de Janeiro, crianças inocentes serem atingidas por balas por balas de revólver, fuzil, etc. É muito comum isso no Rio de Janeiro, não é? A gente vê aí uma criança foi atingida, morta por uma bala perdida. Então Deus algum apareceu em sonho à mãe dessa criança para que ela deixasse a criança dentro de casa trancada, para se proteger das balas. Então Deus algum apareceu à mãe dessas crianças para avisar que a criança seria atingida por uma bala. E a criança foi. Você entendeu? Então é isso. A mente da pessoa religiosa, ela funciona de forma desordenada. A pessoa religiosa, ela não consegue formular um raciocínio. Entendeu? Ela se contenta com fundamentações miseráveis para seus pontos de vista, uma verdade absoluta. E aqui está a explanação maravilhosa do Josué Pereira. 2 acidentes de carro aqui. Em um acidente, o primo dele morreu. Em outro acidente, o tio e a tia escaparam. Veja aí. Deus algum salvou o tio e a tia dele de um acidente. E Deus algum abandonou o primo dele em um acidente de carro. Mais um vídeo e muito obrigado.